Boa noite, irmãos e irmãs na fé. Sejam bem-vindos a mais um Graças podcast da Nossa Senhora das Graças. Estou eu aqui e a excelentíssima Camila Olá, comigo. pessoal. Boa noite. Mila, muito obrigado por estar aqui É um novamente. prazer. Vocês não sabem, mas para Camila estar aqui é um desafio. Sem contar onde ela mora, tem o Theo. Por favor, quem puder pôr o Theo nas orações aí, Reza ó. pelo Telzinho. Ele é apegado nessa mãe aqui. E hoje nós estamos começando o podcast falando de mães, né? Porque é mês de maio, né, Mês Mila? de maio, isso aí, mês das mães, né? Olha, Mês muito lindo. parabéns, mãe. Muito obrigada. Bom, gente, estamos aqui hoje com uma convidada que a gente pensou, inclusive por essa questão do Dia das Mães, né, Mila? A gente conversou bastante. Poxa, quem que se encaixa? Porque todo mundo merece vir, né? Mas a gente procura entender da história da pessoa, para a gente poder trazer algo para vocês aqui que vai se conectar também com a liturgia da igreja que a gente está. Uhum. E aí pensamos em muitas pessoas e chegamos numa pessoa muito boa que vocês vão ver agora. Boa noite, Suelen. Tudo bem? Tudo bem? Boa Que apresentação, noite, meu Deus. Suelen. Bom, Tudo você bem? merece. Oh, meu Deus. Suelen, a gente ouviu um pouco sobre você, né? E, óbvio, entramos nas suas redes sociais e toda essa parte ficou com a Giovana. E a Giovana já estava falando de vocês. Para quem não conhece a Giovana é da Pascom aqui, pessoal. Que trabalha com a gente no podcast. Ela já estava falando de você. Não, vocês têm que falar com ela, vocês têm que falar com ela. E a gente soube um pouquinho na semana passada, né? Mas pelo olhar soube. do esposo. Sim. Ó, isso foi legal, Mila. Porque enquanto eu conversava com ela, eu falei assim, ó, hoje nós sabemos sobre você, mas pela perspectiva do seu marido. Exato. Agora vamos saber sobre a sua perspectiva. Perspectiva. Bom, sem mais delongas, Suelen. Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa. Suelen, a gente gostaria de ouvir um pouco da Suelen. Parece meio clichê, né? Começa de quando você começou a vida na igreja ou de quando você era criança. Começa da forma que você achar melhor, tá? Que você se sente mais confortável nesse bate-papo. Para se apresentar. Então, a Suelen, eu tenho memórias, assim, minha de infância muito pouca, né? Mas as lembranças que eu tenho é quando eu fui morar na casa dos meus avós. A minha mãe engravidou do meu irmão, eu tinha 4 anos. Então, as lembranças que eu tenho minha de infância já começam aí, quando meus pais foram construir no terreno dos meus avós maternos, né? E eu tinha 4 anos quando eu fui para lá. E a minha família é uma família, como eu posso dizer, aquele famoso católico só da boca para fora, né? E eu, com 4 anos, eu ouvia muito a minha avó falar que ela era católica apostólica romana. A minha avó, ela era portuguesa, o meu avô alagoano. Então, você imagina a mistura que era. Era brava. E quando ela falava isso, né? Ela era católica apostólica romana, na minha cabeça de criança, era alguma coisa relacionada de onde ela veio. Não tinha a menor noção do que era aquilo que ela estava falando. Mas ela batia no peito e falava com tanto orgulho, né? Só que era literalmente da boca para fora. Na minha casa, a religião era aquela coisa só de tradição. Você se batizava, fazia catequese, primeira comunhão, crisma, e missa era missa, falecimento. Era o basicão, não tinha acompanhamento nenhum, né? Eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, tudo. E cresci ali no meio dessa família, mesmo assim, mesmo fazendo a catequese, tendo a primeira comunhão, para mim ainda não era nada que despertava em mim seguir a religião. Porque a gente vê muitas pessoas que falam, eu fiz a comunhão, despertou dentro de mim algo. Como eu não tinha isso, eu não sabia o que era, e quando eu fiz, eu acho que é até um adendo para as famílias, né? E a gente quer inserir, às vezes, as nossas crianças direto no catolicismo, e
E às vezes fala, a minha criança já tem 6 anos, já sabe ler e escrever. Mas ela vai prestar atenção. Ela entende, ela já tem um discernimento para entender. Porque eu também era jovem, fiz. E tudo que eu aprendi na minha catequese, se você perguntar para mim, passava batido. Porque eu era tão criança que eu ia mais para catequese para encontrar com os amiguinhos do que para entender o que realmente era aquilo que estava acontecendo, né? Então, assim, aí eu fiz a primeira comunhão. Depois, na adolescência, na casa dos meus avós, era aquela casa que antigamente era centro. A família toda se reunia na casa dos meus avós. A rua da minha casa era uma rua de lazer. Então, todo domingo fechava. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Infelizmente. Mas fechava. Então, ali, a minha família inteira se reunia. Então, o que um adolescente, uma das crianças da família fazia, todos os outros faziam. Então, a gente fez tudo junto. Quando um foi se batizar, batizou todo mundo um seguido do outro. Primeira comunhão, todo mundo fez junto. Quando chegou na crisma, a gente já estava mais adolescente. Aí na crisma todo mundo já ficou, não quero ir, fazer, não quero participar, ficar lá preso, lá, né, 2, 3 anos fazendo curso de crisma. Então a gente deu uma fugidinha, porque a gente se reunia, os adolescentes se reuniam e falavam assim, você vai? Ai, não vou, eu não vou. Então a gente não foi. Até que uma tia minha falou assim, olha, eu descobri que tem uma religião aí, uma igreja, fez crismão no mesmo dia. Vocês não querem fazer? A gente falou, é nessa mesmo que a gente vai se crismar. É essa daí, onde é que é? Nós fomos lá e assistimos a cerimônia que teve. Foi, menino, foi babado o negócio. Foi babado. Crisma em um dia. Em um dia. Ainda levamos um tabefe na cara. Que foi punk o negócio. Mas a gente saiu de lá realizado, porque a gente falou, fizemos o nosso papel, né? Tá tudo certo. Porque é o que eu tô falando, na nossa casa era assim, né? Se você seguiu toda a tradição, tá tudo certo. Vocês batizou, fez primeira comunhão e crismou. Vocês estão ok, né? E aí depois, eu sinceramente, eu achava que aquilo ali tava okay. Certo, tava ok. Eu fui descobrir que eu não estava ok quando eu fui casar. Porque daí, quando eu fui ver, e graças a Deus também, eu me crismei aqui. Crismei aqui na Nossa Senhora das Graças, ainda quando estava na reforma aqui da igreja, com o Padre Nil. Eu me crismei aqui. Bem legal. E aí, então, depois disso, uma prima minha, a Thalita, a frequentar um grupo de jovens e o pessoal era da escola dela e esses jovens tinham feito um encontro que era lá na Santa Cruz, o Ressurgir. E ela começou a frequentar. E ela começou a namorar um menino de lá e aí ele falou, você não quer fazer um encontro? E ela falou assim, eu vou se eu puder levar alguém comigo. E aí ela levou uma outra prima, que era mais ou menos, eu e ela, a gente tem 1 ano mais ou menos de diferença. Levou uma outra prima, porque eu ainda não estava na idade de fazer. Tá bom. E aí ela ficou com você vai fazer. Eu fiquei muito chateada que ela escolheu a outra prima, porque na minha cabeça eu não entendia esse negócio de idade, né? Por que ela não escolheu? Mas enfim, eu fiz o Ressurgir depois e foi assim, apaixonante, né? Nossa, muito bem. E para minha mãe, como lá em casa não tinha nada assim que a gente seguisse religiosamente, para ela tudo que te faz bem, ok. Se eu tivesse ido, sei lá, para Umbanda, tá fazendo bem? Ok. Se você estiver indo no espiritismo, você tá ok. Você tá fazendo mal para alguém? Não, então tá ok. Era assim. No entanto que eu namorei um menino evangélico e aí na cabeça dela ela falou assim, nossa, agora sim. Pessoa certa e vai dar certo. Menina, eu ia pra igreja, fui pra igreja com ele um bom tempo. Culto, e eu olhava, gente, tem alguma coisa estranha, sabe? Dentro de mim, e eu já tinha feito Ressurgir. Então, quer dizer, eu já tive ali um primeiro contato com Deus, com a religião. E quando eu ia pro culto, dentro de mim falava que não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E aí eu terminei com ele exatamente por esse motivo.
Uau. Nós namoramos 2 anos e eu falei assim pra ele, falei assim, olha, eu sei que você não vai largar sua religião e eu também não tenho como te pedir isso, é algo seu. Eu falei, mas não é pra mim. E eu sinto que, tipo assim, não tem como duas pessoas se relacionar sendo de religiões diferentes, porque o que eu acredito, você não acredita, então não vai dar certo. Uau. Nós terminamos. Pra minha mãe foi péssimo. Ela tinha certeza que ali era o meu caminho. Mais ou menos que idade que você tava nessa época? Eu tinha uns 16 anos. 16, Tava bem na adolescência. E aí eu terminei com ele, e aí eu peguei e falei pra essa minha prima, eu quero voltar pro Ressurgir, eu quero voltar a fazer parte dali. E aí eu voltei com ela, começamos a frequentar grupo de oração, a gente ia muito lá no grupo de oração da Santa Cruz. Fui pro Ressurgir, na época tinha bastante a Cristoteca, não sei se vocês foram. Eu não sou velha sozinha aqui, né? Ixi, que eu não. Você não foi, Camila, você perdeu, então. Não Você nunca foi em uma cristoteca? Não, gente. Era muito Confesso. bom. A que a gente ia bastante era ali no Brás. Era uma bagunça, viu, Camila? Mas a gente era jovem, era gostoso, não era? Era assim, ó, pelo menos você tá indo pra Deus pela bagunça, não tem problema, tá? Tem Deus no meio, então tá tudo bem. Exatamente. Eu falava pra minha mãe, é melhor eu ir pra lá do que eu ficar na rua. Minha mãe, acho que ela deveria pensar assim, é verdade, né? Pelo menos ele tá indo pra lá com uma intenção que não é a de Deus, mas ele vai encontrar com Deus lá, tá bom. Em algum então, momento Deus pega, né? Então deixa ele ir pra lá, então. Mas era uma bagunça. Mas era muito mas gostoso. era bom. Era muito bom. Eu acho que o ambiente, às vezes, que a gente tá inserido, ajuda também o caminho que a gente vai percorrer depois. Porque acabam saindo algumas pessoas, permanece com o mesmo grupo de pessoas, porém o caminho começa a ficar fortalecido. A Suelen, tem o Vini, então... Ainda mais na juventude, que tem esse, como você falou, vocês faziam as coisas tudo junto, né? Então tem esse espelho, o grupo se fortalece. Exatamente, era na bagunça, mas um levava o outro. Isso é bom. Quando você acha que começou a mudar dentro de você, Suelen, isso tudo? Então, depois desse momento que eu tive, desse retorno, né? Vou falar que infelizmente, porque foi algo que quando eu achei que eu estava voltando, eu participando realmente das coisas de Deus, eu conheci uma outra pessoa, eu consegui trazer ele para a igreja, apresentei para ele o Ressurgir, ele fez o Ressurgir, só que ele olhou o encontro de uma maneira que essa bagunça desses jovens, o pessoal que estava lá, ele achava que ali as outras pessoas ou os outros rapazes poderiam começar a dar em cima de mim, e ele não queria isso. Eu me meti num relacionamento super tóxico, super abusivo. Ele olhou, ele viu aquela galera, e aí a frase que ele falava pra mim é tipo, eu tô no meio da galera, eu tô com os jovens, tô vendo o que eles estão fazendo. Assim, eles estão dando em cima de tal menina, estão fazendo tal coisa, por que eles não vão fazer com você também? E aí ele começou a entrar nos meus pensamentos de uma tal maneira que ele falou assim, olha, eu acho que você tem que escolher, ou a gente vai ficar junto, ou você vai ficar com esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja. Você tá brincando. Aí eu super... Assim, a criação que a minha mãe teve comigo era uma criação que ela me prendia bastante. Apesar de eu, às vezes, conseguir burlar algumas regras dela, porque quando a gente é adolescente, a gente ainda tenta, né, dar uma escapadinha ali, né, mãe deixa e tal. Mas ela era muito regrada comigo, sabe, muito presa. Então ela falava assim, as minhas primas iam para algum lugar, não tinha hora para voltar, 8 horas eu tinha que estar em casa. Mãe, mas eu saí era 7, como que 8 horas eu vou voltar? Então assim, quando ela deixava eu sair, voltava às 8, eu voltava às 10, eu voltava às 11, eu voltava meia-noite. E qual que era o reflexo disso? Eu ficava sem sair durante um mês, né? Isso é meio paradoxal, porque às vezes eu sinto que minha filha faz isso comigo. Então fica de alerta. Eu acho que às vezes ela faz, se eu já tô aqui, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo. É melhor aproveitar, fazer valer a pena. Então, aí depois fica de castigo um mês, olha só. Exatamente, Acho que Então já fica de lição. Não faça isso, sabe por quê? Com as minhas filhas, hoje em dia, não que... Elas, graças a Deus, elas são muito caseiras. Mas quando elas têm a oportunidade de estar em algum lugar, eu prefiro passar para elas a confiança
de onde elas estão. Concordo. Assim, olha, eu sou super sincera. Do mesmo jeito que eu estou olhando nos seus olhos, é o jeito que eu olho para elas e falo, olha, você tem toda a liberdade de fazer aquilo que você acha que é certo. Você sabe até onde você pode ir e até onde você não deve mais ir. Então, as consequências vêm de acordo com os seus atos. Boa. Então, você vai. Eu não fico falando assim, olha, 8 horas eu quero você aqui. Eu controlo no celular, tá tudo bem? Onde você tá? O que tá acontecendo? Ali, aquela coisa que básica, Boa, né? boa. É importante, tem que manter esse monitoramento aí, porque senão vira uma bagunça. Então, Eu Mas é concordo. que, igual eu falei, graças a Deus, elas são muito inteiras. As meninas, elas não me dão trabalho, assim, de querer sair, assim, não. Às vezes eu até empurro um pouquinho mais, assim, né? Principalmente a mais velha. A mais velha, nossa, se deixar, eu falo que ela quer que o mundo acabe em barranco pra ela morrer encostada. Sacanagem. A bichinha é complicada, ela vai ouvir isso, ela vai querer me matar. Mas mãe faz os filhos passar vergonha, não faz? Eu não deixei de seguir essa tradição, não. Você vai ver com o Theo depois. Nossa, nem me fala. Quando a namorada chegar, você Meu falar, Deus. vem aqui que eu tenho umas historinhas pra te contar. Nisso aí. Meu Deus. Não, né? Deixa ele lá com os problemas de sono. Por Gostei. enquanto. Tudo bem. Então, Quando a gente começa a falar sobre juventude, isso me acende um alerta. Porque quando a gente comentou um pouco, né, com o Vini. Eu acho que quando perde um pouco o controle do negócio, é muito extremamente difícil. Eles têm muito acesso, muita informação. Então, fica muito difícil. Quando você compara a juventude de hoje com a juventude de quando você vê de diferença? diferença, né? Muita diferença. O mundo tá assim, se na nossa época coisas já eram difíceis, perigosas, hoje em dia, com essa geração de internet, o livre acesso que eles têm a tantas informações, né? É muito mais perigoso, né? Por isso que eu falei, graças a Deus, as minhas meninas ainda são tranquilas, né? Elas ficam em casa ali, eu consigo ainda controlar bastante. Mas a gente vê uma geração aí, uns adolescentes, a gente participa bastante de encontros de lugares onde tem bastante jovens, assim, a gente vê cada história, jovens tão novos se perdendo por aí, né? Eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela veio para ajudar em tantas coisas, ela também veio para destruir em várias outras, né? Se os jovens usassem esse acesso, tanta sabedoria, não é? Concordo. Porque o Vini, ele trabalha com essa coisa de designer, mexe com... Ele faz uns vídeos da IA lá, você fala, meu, é surreal aquilo. Ele colocou o rosto dele lá de Padre Pio e tudo que ele falava, Padre Pio falava, era surreal. Se os jovens usassem a internet Por uma coisa boa. por uma coisa boa, fala, cara, vocês iam dominar o mundo. Mas a gente vê os jovens usando e fazendo coisas que você fala, meu Deus. É um instrumento para evangelizar. Sim. Que alcança o mundo inteiro. O que a gente está falando aqui agora não vai repercutir só aqui na Vila Antonieta. Ganha uma dimensão do mundo, para o mundo ver, né? E os jovens hoje em dia eles não têm essa dimensão, né? Eu vejo a nossa geração, se tivesse talvez esse instrumento de internet, teria sido, acho que, diferente. Teria sido. Eu acho que sim. Eu acho que eu tinha me perdido também. Será? Ia ser, porque é difícil da gente como jovem... Bom, eu fui pai aos 21 anos, né? Então eu sou muito parâmetro. Então se eu disser assim, eu seria um santo, mentira. Só se fosse Tupauoco. Mentira, não tem nada de santo, infelizmente. Mas eu vou voltar uma coisa aqui, porque eu acho que eu te cortei num raciocínio, tá? Você falou que aí você conheceu essa pessoa e aí ele meio que cortou o seu vínculo ali com a igreja. Foi. O que você sentiu nesse momento e como foi sua decisão? Ou quanto durou esse Então, eu tava falando esse porque relacionamento? quando eu conheci ele,
e a minha mãe me prendia muito. Quando eu conheci ele, eu tive a sensação que se eu tivesse uma pessoa, namorando uma pessoa, eu ganharia asas. Eu iria fazer tudo aquilo que a minha mãe não deixava eu fazer. Então eu ia poder passear no shopping sem ter hora para voltar. Tá bom. Eu ia poder sair sem ter hora para voltar, porque eu estava acompanhada, eu já não estava mais sozinha. Então quando ele falou assim para mim, você vai ficar comigo ou você vai ficar com a igreja? Na minha cabeça eu falei assim, se eu ficar com a igreja, mesmo que eu fale para ela que eu vou estar nos eventos da igreja, eu vou ter hora para voltar. Tem eventos que ela não vai deixar eu ir. E se eu falar que eu estou acompanhada com uma pessoa, talvez ela deixe. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Bom. Quando eu conheci ele. E na minha cabeça, isso seria o certo. Então, eu larguei a igreja e fui ficar com ele. Eu fiquei com ele durante... Eu conheci ele, na verdade, um dia, à tarde. Quando foi à noite, nós marcamos um encontro e aí ele não apareceu. Eu achei aquilo super estranho. Eu falei assim, caramba, o cara já desistiu, né? Em horas. Não, mas aí eu descobri que ele tinha acabado de ser preso. Oh. Nossa. E aí, na minha cabeça, eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu fui até a casa dele para ver se era verdade, porque então todos os amigos estavam falando, olha, ele acabou de ser preso mesmo. Eu falei assim, não deve ser isso. Eu acho que ele desistiu e não tá com coragem de falar, né? Caramba! Eu fui até a casa dele e realmente ele tinha sido preso. Ele tinha feito... na madrugada, ele cometeu uma tentativa de homicídio. E aí ele passou virada à noite. E aí durante o dia foi quando a gente se conheceu. E à noite, quando a gente marcou encontro, a polícia encontrou com ele primeiro que eu. Uau! Que reviravolta. Olha, se você parar pra pensar, não dá um podcast, dá uma novela. De vários episódios aqui. Vários episódios. E aí eu senti que, tipo, mesmo acontecendo isso com ele, que eu queria ficar com ele, que mesmo assim eu não iria desistir. E quando a minha mãe soube, e eu tinha largado e que eu estava tentando investir numa pessoa que aconteceu isso, óbvio, como toda mãe, ela foi contra. Não é uma pessoa para você, é melhor você pensar bem e tal. Mas eu falei, não, ela não vai interferir nisso, né? Tipo, ela já interferiu em várias coisas. Eu tenho 18 anos, então agora eu sei o que eu quero, né? Ai, que doce ilusão, né, Camila? Depois eu esperei, ficamos juntos e saiu depois da cadeia. Ele ficou pouco tempo, saiu. Quando a gente estava com, acho que uns 2 anos de namoro, ele foi preso novamente. E eu continuei com ele, não terminei, minha mãe sendo contra o relacionamento. Nessa história toda, nós ficamos juntos durante 10 anos. Eu tive a minha primeira filha com ele quando eu conheci ele com 18, com 21 eu engravidei. A minha primeira filha, Maria Eduarda. Depois, com 24, eu tive a Laura. Elas têm 2 anos e 2 meses de diferença de idade. Quando a Laura nasceu, aí começou as dificuldades no namoro. Até a Maria Eduarda nascer, ainda eu consegui levar uma relação. A gente foi morar junto, tudo, e levar uma relação boa. Quando a Laura nasceu, ele sentiu que ele estava perdendo a liberdade dele, né? Ele era muito do mundo, né? Conhecia muita coisa. Então, ele achava que filho fosse prender ele, né? Certo. Então, era tipo assim, a gente ia para alguma festa, alguma coisa, olha, as crianças dormiram, vamos para casa. Não vai você para casa, que eu ainda estou curtindo. E aí cabe o seu papel de mãe, né? Isso, exatamente. E aí eu olhava aquelas Você meninas... Sempre vai priorizar as filhas, né? Não tem jeito, né? Eu olhava para elas e eu abri mão de muita coisa para ficar com elas. Não abri mão de muita coisa. Às vezes Era o seu papel. Porque eu sempre quis ser mãe. Adoro criança. Eu amo estar com crianças. E quando eu tive as minhas e eu me vi nessa situação, eu falei assim, não estou interrompendo nenhum sonho. Eu estou vivendo o meu sonho de ser mãe, né? Então, ali eu já comecei a ver situações onde eu teria que viver para elas. E aí, depois disso, é que começou um relacionamento mais abusivo.
um relacionamento que ele percebeu que era ali que ele ia me ganhar, né? Porque se a gente ia para algum lugar e eu voltava para casa e ele continuava no evento que a gente estava, então ele tinha certeza que ali ele já tinha dominado a situação do casamento, né? E infelizmente foi se perdendo, até eu criar coragem de dar um fim nisso. Apesar dele judiar um pouquinho do meu psicológico, eu vou falar assim. Porque o que ele falava bastante é que eu ia ficar sozinha. Quem queria ficar com uma pessoa que já tem 2 filhas, né? Mulher. Então, assim, eu me sentia tão vulnerável que eu falava, nossa, talvez seja melhor eu continuar nesse relacionamento. Essa situação. Do que eu abrir mão e eu viver sozinha com as minhas filhas, tal. Mas a situação começou a ficar tão grave e tão perigosa, é que vocês me entendem. Sim. Teve uma hora que eu falei, não, chega. Não quero mais. Nesse momento, teve a interferência de Deus espiritual ou foi uma coisa assim, você já estava envolvida querendo voltar? Ou... eu tenho certeza que Deus ali já estava movendo. Já estava agindo, com você certeza, sentiu isso, porque certeza. até então ele tinha te afastado sim. da igreja. Porque daí a gente começa a se questionar, né? Qual foi a escolha que eu fiz? Porque se eu sabia o caminho certo, por que eu estava fugindo daquilo que Deus tinha me chamado, né? Eu começava a me questionar, né? Porque não era só a minha vida, tinha a vida das minhas filhas ali, né? Então eu conversava muito com Deus, né? Eu falava para ele me mostrar qual que era o caminho que ele queria para mim, o que ele queria de mim, né? E Deus muito silencioso. Mas o silêncio de Deus também é resposta, né? E eu ficava na minha cabeça, por muitas vezes, eu ficava me questionando por que Deus não fala comigo? Por que esse silêncio? E eu achava, às vezes, que ele estava de mal de mim. Eu era filha birrenta, mas eu falava assim, acho que Deus está de mal de mim. Eu fiz uma escolha muito ruim. Eu não devia ter feito isso e ele não quer mais falar comigo. Quando, na verdade, é exatamente ao contrário, né? E Deus age no silêncio, né? E graças a Deus eu consegui sair desse relacionamento. As minhas filhas ficaram comigo, ele saiu de casa e a primeira coisa que eu queria era voltar para a igreja, né? Um pouquinho mais difícil, porque daí eu já tinha 2 crianças pequenas. A minha mãe sempre me apoiou, igual eu falei, independente da religião, independente para onde eu fosse, a minha mãe sempre me apoiou. Desde que ela não tivesse que tomar conta das minhas filhas, né? Quem pariu o Matheus que se balance, Exatamente. Né? Eu acho que ela é dessa escola aí. Mas aí, eu queria te perguntar uma coisa. Esse período que é importante, isso pra mim, quando eu começo a olhar toda essa vida difícil, assim, no sentido de como fazer, né? Porque acaba ficando entre a cruz e a espada. Porque você está investindo do seu relacionamento com Deus. Sim. Nesse momento você não estava indo mais para a igreja. Não. Você cortou de fato o cordão umbilical ali com a igreja e falou, é só esse cara aqui. Exatamente. E teve Mas 2 no filhas. íntimo ali você viu que precisava, né? Sim, de Deus. de conversar mesmo com não Deus. Indo, né? Mesmo conversando com Deus assim, eu sempre fazia as minhas orações. E aí que eu vi o silêncio dele e me cobrava, né? Porque eu fazia as minhas orações e eu não sentia nada. Falava com Deus e nada dentro de mim, mas aquela vontade, sabe, de estar presente novamente, de frequentar novamente, mas eu tinha muito medo de falar assim, eu vou para missa, eu vou voltar para igreja. Na minha cabeça ficava, se eu ficar sozinha. Ele falava, vai para igreja e eu não vou ficar com você. Eu comecei a criar uma dependência emocional muito grande em cima dele. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Foi aí. Mas falar com Deus, eu sempre falei, mas a resposta dele era o silêncio, porque Deus não tinha preparado aquilo para mim, né? Deus sonha muitas coisas pra gente, né? Sim. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher para onde a gente vai, né? Exato. E a escolha que eu tinha feito naquele momento para minha vida que não tinha sido boa, não tinha sido aquilo que Deus planejava para mim, e isso não tenho dúvidas. Apesar de eu ter as minhas 2 filhas, que são, para mim, né, dentro desse relacionamento foi o que me salvou. Muitas vezes era por elas que eu estava ali, entendeu? Então, assim, as minhas 2 filhas foi bênção demais, eu não tenho dúvidas. Né? Eu amo elas. Hoje são assim, maior que eu, são minhas amigas, né?
Apesar de eu... Às vezes eu falo pra ela, não esqueça que eu sou sua mãe. É bom lembrar. Não confunde. O que você acha que foi o gancho que você pegou, assim, Suelen, pra dizer assim, ó, não quero mais esse relacionamento, agora eu quero voltar pra igreja e... Então, um estopim dentro de casa foi quando... Eu nunca falei sobre isso, mas ele quase tentou, na verdade, tirar a minha vida. Eu estava com a minha filha do meio no colo. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, isso não é pra mim. Isso daqui não vai me trazer coisas boas, é daqui pra pior. E aí foi uma conversa que eu tive com Deus, né? Porque naquele momento eu tive que recuar tudo que eu estava falando e eu tive que concordar com tudo que ele estava falando. Porque quando ele chegou para fazer algo contra a minha vida, ele queria que eu concordasse no sentido tipo, você tá certo, desculpa, eu tô errada. Quando eu falei essas palavras, e aí ele falou, ainda bem que você entendeu. Então, naquele momento, eu percebi que ele seria capaz de alguma outra coisa pior. Porque ele estava com uma arma branca na mão. E aí eu falei, era eu ou a minha filha naquele momento. E aí, quando ele se afastou, tudo que estava dentro da minha casa, eu esperei ele dormir. E aí, tudo que estava na minha casa, que eu vi que fosse possível dele fazer contra mim e contra as minhas filhas qualquer coisa, eu escondi tudo em cima do armário. E na minha cabeça eu falei assim, ele nunca vai procurar aqui. Então eu escondi tudo. E quando eu escondi, eu falava muito com Deus. Eu falava, Senhor, me dá sabedoria e algum discernimento para mim tomar uma atitude. E eu também tinha medo assim de chegar e falar, não quero mais, e eu ser só mais uma estatística que a gente tem por aí. Porque hoje o que a gente mais ouve falar é o feminicídio, né? Tantas mulheres que apenas eu não quero mais, já é motivo para você acabar com a sua própria vida, só porque você não quer mais aquele relacionamento, né? E o meu maior medo era esse. Então, enquanto eu guardava aquelas facas, aquelas coisas e escondia, eu pedia para Deus, Deus me dá discernimento, me dá sabedoria, porque eu preciso sair daqui. E eu estava dentro da minha casa, eu estava dentro da casa da minha mãe. Eu não estava em qualquer lugar. Uhum. E aí, no dia seguinte, conversa com ele. Chega. Por quê, né? O que aconteceu? Acho que eu não preciso explicar muita coisa, né? Então, ali eu já percebi que Deus, independente do que eu escolhesse, aquela situação, eu tenho certeza que não era aquilo que Deus queria para mim, né? E eu também não queria aquilo para as minhas filhas. Né? Que mãe que vai querer um ambiente, independente da pessoa que você esteja ali, né? Uma mãe que quer um ambiente de proteção, né? Você quer um ambiente saudável para os seus filhos, né? Então, a partir daquele momento, eu tive certeza que Deus estaria do meu lado. Eu fui pedindo para Ele cada vez mais um discernimento para me conseguir afastar tudo isso. Como foi esse recomeço? Porque você tinha diversas responsabilidades, né? Aí o cenário mudou muito. Você tinha suas filhas, já tinha uma vida. Como foi esse recomeço? Foi difícil. Foi bem, bem difícil. Eu me vi, assim, muitas vezes sozinha, né? Como muitas mães por aí, quando termina algum relacionamento, passa por essas dificuldades, né? Mas também vem muitos dedos apontados para mim, né? Porque conheciam muito a nossa história, conheciam muito ele, né? Então, será que foi tudo isso? Vem a dúvida, né? Será que você não fez alguma coisa para merecer tal coisa? Será que foi desse jeito mesmo? Né? As mulheres passam por esse julgamento, né? Os homens têm um pouco mais de facilidade quanto a isso, né? Muitas pessoas, quando eu comecei nossa, mas você vai pedir pensão? Nossa, mas você vai fazer não sei o quê. Ninguém estava preocupado com o meu bem-estar. Ninguém estava preocupado como é que está a sua casa. Estavam preocupados, falando, nossa, será que foi isso? Olha, não foi isso que ele contou. Então, assim, eu vivi momentos difíceis. Mas foi aí que eu falei assim, não, eu quero voltar para a igreja, que era uma das coisas que eu mais sentia falta. E aí foi a minha dificuldade, porque quando eu voltei para a igreja, os jovens que eram da minha idade...
Estavam velhos. Já estavam velhos. Já estava todo mundo casado, todo mundo ali formando a sua família. Então, quando eu voltei para a igreja, já tinha uma nova geração de jovens, né? O pessoal já estava uma nova turminha lá, né? Então, eu cheguei lá como a tia solteirona, né? Tinha duas meninas e eu era a única que tinha sido casada ali. E aí, por muito tempo, os jovens iam para minha casa, porque como eu morava sozinha, eles viram uma oportunidade de estar na casa de alguém mais velho, porque eu poderia falar para minha mãe que eu estou na casa de uma pessoa mais velha e lá eu posso fazer o que eu quiser. E eu achava o máximo, porque a juventude que era da igreja foi todo mundo para minha casa, então a gente fazia as nossas bagunças dentro de casa e eu não me sentia sozinha. Sim. E aí na minha cabeça eu falava, tá vendo? Ele falou que eu ia acabar sozinha com 2 filhas e eu não vou, eu consigo. Deus está mandando essas pessoas para ficar ali. Ai, que doce ilusão, né? Que doce ilusão. Mas foi assim que eu voltei, até eu perceber que eu falei, cara, Não era o isso. que eu tô fazendo? Aí eu já tinha uns 27, 28 anos, e a molecada tinha tipo 18, 19 anos, e eu tava no meio deles me sentindo a jovem, né? Me sentindo a... Era jovem, mas não dava pra... O pensamento era outra realidade, né? Quando eu caí em mim, que eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu falei, não é isso que Deus quer pra mim. Tenho que... Claro, eu posso estar no meio dos jovens, não tem problema nenhum, mas não é isso que Deus quer. Né? No entanto, que esses jovens que iam para minha casa e faziam essas bagunças, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, não teve um que ficou. Não tem a maturidade. Entendeu? Mas a gente pensa assim, os jovens de hoje em dia, eles por ver as coisas dentro da igreja, a gente espera jovens mais de oração, né? Jovens que estejam preocupados. Não, quando eu falava que eu estava com algum problema, alguma dificuldade, eu falava, complicado, né? Eles também não sabiam instruir. Não sabia. Né? Por isso, eu era mais velha. O que eles iam me instruir? É o quê? Tipo, era quase que ao contrário. Filha, você que tem que me dar um... Eu também. Eles estavam ali esperando alguma coisa de você. Exatamente. E aí, tipo, de repente, eu tenho que amparar ela. Mas o que eu faço? Como que eu faço? E como que você... O que você viu nesse momento que você falou, meu, agora é na hora de virar a chave? Então, nós começamos a frequentar um grupo de oração que era muito conhecido. Eu saía daqui para ir para lá. Então a gente conhecia outra galera lá, andava, né? E aí ficava na Moca, na São Carlos Borromeu. Esse daí mesmo. Eu sei onde era. Sabe, né? Já fui lá também. É perto de você? Ih, acho que não. Não? Esse também, gente. Não, Tô não. muito por fora aqui. Ela também não... Você não foi na São Carlos Borromeu? Não fui, gente. Você não tinha hotel. Não tinha hotel. Você não tinha hotel. A gente precisa Eu entender. não era aí. tão... Eu não era tão assim. O Guilherme tá falando aqui que ele também não participou de nenhum Eu desses. não era tão assim, gente, por dentro. Mas, Não, mas não eu tem- quero saber. Não, Quero calma, saber ela vai essas falar. histórias ela vai falar. aí. Bora. Não, era um grupo de oração. Uhum. Era muito legal, era muito Uhum. gostoso estar lá envolvido. Porque independente do que acontecesse, assim, nos bastidores que a gente não tinha acesso, estar ali no momento de oração, estar ali, era prazeroso. Eu, pelo menos, vivia aquilo como o meu momento mesmo, independente de quem estava ao meu redor, né? E ia muita gente. Então, era mais gostoso ainda, né? Porque a gente sabia que a gente estava com pessoas conhecidas, né? E eu até recordei esses dias que eu e o Vini, a gente estava conversando sobre ele ter participado do podcast. Aí ele pegou e falou, nossa, por um momento me deu assim, onde que eu conheci a Su? E aí ele ficou tentando buscar na hora que ele te respondeu, né? Você viu que ele ficou meio ali, né? Onde que foi e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, se você lembra quando a gente foi uma vez nesse grupo de oração? E a gente sentava no chão, a Camila era muito lotado. Então a gente sentava no chão do corredor, aqui ó, nas grades, e a gente sentada aqui ó, no corredor da igreja. E eu tava sentada no chão, a hora que eu olhei pro lado, esse bonitinho tava sentado do meu lado. Aí eu peguei e falei assim, você não lembra, mas você tava sentado do meu lado, e a gracinha dele era ficar amarrando o cadastro do meu tênis. Olha só.
Tava chamando a minha atenção já pra mim ficar olhando. Por que tava desamarrando meu tênis? Ele falou, eu não lembro disso, não. Olha. A memória que a gente comentou semana passada da mulher detalhista, a diferença, né? Você tá vendo? Que absurdo isso. Não é? Ela lembra do detalhe do tênis. Vai ver se ele lembra. Nada. Camila, se perguntar pra ele que ele almoçou, ele não lembra. Mas eu acho que, gente, vamos falar sério agora. Eu acredito. Não. A gente precisa de fato assumir isso. Porque Pra mim já tá dado, já. Não tenho já, né? dúvidas. Então nem preciso falar muito, né? Porque é difícil você achar um homem que sabe falar tanto detalhe como uma mulher, gente. Não, vamos falar A sério. gente é detalhista. A gente observa, na verdade, bastante Não, é uma as habilidade, coisas. isso não adianta, gente. Ó, a gente tem que lembrar que isso é desde os primórdios, hein? Enquanto o homem saía pra caçar, a mulher ficava ali com todo. E eu não tô falando de que a mulher tem menos responsabilidade, pelo amor de Deus. Olha Eram só. responsabilidades diferentes e visões diferentes, Mas tanto nós que temos geraram esse habilidades diferentes. Exato, nós temos esse dom, gente. É um dom, pra mim. Exato. Esses dias eu vi um meme que eu achei o máximo. Que falava assim, olha, o perigo que eu tiver, onde eu tiver, a primeira pessoa que eu sei que eu vou ligar é pro meu marido, porque ele vai resolver. Mas eu sei também que ele não vai lembrar onde ele colocou a chave de casa. Meu, é o Vinícius inteirinho. Porque eu sei o que eu tiver que... Nossa, aconteceu qualquer coisa, eu vou falar, Vi, corre aqui. Mas se eu perguntar pra ele, amor, você sabe onde você guardou a chave? Ele vai falar, Graças a Deus que a segurança de vocês a gente garante. Menos mal. Meu Jesus. Bom, você conheceu ele lá na São Carlos Borromeu, desamarrando seu cadarço. E aonde que ele amarrou o cadarço dele com o seu? menino, aí... Construção de uma nova família agora, que a gente vai entrar, Exatamente, né? Boa. Com Construção fé. de uma nova família. E dentro da fé já. Dentro da agora, igreja dentro já, da né? igreja. Bora. O Vini, ele já participava, como ele falou, ele já participava de algumas coisas dentro da igreja, né? Eu acho que ele não mencionou para vocês, mas na Santa Cruz, ele foi o primeiro coroinha da paróquia. Ele tem fotos de que ele foi o primeiro coroinha que a paróquia Santa Cruz teve, foi meu esposo. Sério? Juro. Ele não falou isso para vocês, né? Não. Pois Mas é. primeiro coroinha homem, você diz, ou primeiro Não, coroinha primeiro mesmo? coroinha mesmo. Que legal. Foi Só- ele. Caraca, meu. Então, assim, Legal. desde pequenininho, como ele falou, ele teve bastante envolvimento dentro da paróquia, né? Então, assim, quando eu conheci ele já cantava na grupos de orações e tal. Tinha, igual ele mencionou, vivia algumas coisas dentro da igreja, as coisas fora da igreja, Sim. né? Mas, então, quando eu conheci ele já estava muito mais inserido nas coisas da igreja do que eu. Eu estava ali num retorno, engatinhando ainda novamente para voltar para as coisas da igreja, né? Então, quando eu conheci ele, Vinícius era casado, tinha uma filhinha e eu com as minhas duas meninas. Só que o Vini fazia tripulias, vamos dizer assim, pela rua, né? Ele era casado e tinha alguns relacionamentos fora. E um desses relacionamentos é eu que vos falo. Só que até então, quando eu soube, ele ainda estava nesse relacionamento, para mim foi um susto, né? Porque eu tinha certeza que, quando ele falou assim, eu preciso tirar as coisas da casa onde que eu morava. Na minha cabeça, ele morava sozinho. Uhum. A cabeça dele e da ex-esposa dele, não, eles estavam juntos. E eu fiz a mudança da casa dele. Você tá brincando. Você acha que ele não tem que... Nossa. Você foi lá junto com ele, pegou as coisas dele. Você acredita nisso? E quanto tempo vocês tinham de relacionamento? Tinha pouquinho. Tá bom. Vamos dizer que a gente tinha se conhecido, ele estava junto alguns meses, pouquinho. Não foi suficiente pra abalar, assim. Imagina, eu chorei litros. Então conta pra gente. Porque você teve essa força de ir lá fazer essa mudança. É porque eu soube depois. Não é que eu soube antes que eu estava indo lá. Ai, meu Depois que eu Deus. fiz a mudança dele, é que eu soube que ele estava ali, mas que, tipo assim, há 5 minutos atrás a esposa dele tinha acabado de sair. Se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu tinha ajudado ela também. Você Entendeu? tá brincando, então Não tô não. você não sabia. Não, na minha cabeça, tudo já... Assim, eu sabia que ele tinha sido casado, mas na minha cabeça tudo já tinha sido Resolvido. devidamente resolvido. Estava encerrado. digamos assim. exatamente. Nossa. Eu não E aí, quando eu soube de tudo isso,
para mim foi um choque muito grande. Porque quando eu conversei com Deus e eu tinha decidido voltar para a igreja, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Porque era uma das coisas que meu ex-marido mais falava na minha cabeça, era que você vai acabar sozinha. E na minha segunda gravidez, eu acabei não contando, mas na minha segunda gravidez, eu desenvolvi diabetes. Então, ele usava isso contra mim também. Olha, você vai ser mãe solteira, com 2 filhas e você é doente. Quem vai querer ficar com você? Ninguém vai querer cuidar de você. E eu tive muitos problemas de diabetes na minha gestação e no andar da carruagem. Eu tive muitos problemas. Então, quando eu conheci o Vini, eu falava muito para Deus. Eu falei só, quando vier uma pessoa na minha vida, que seja uma pessoa que vá ficar comigo mesmo, né? Que seja uma pessoa que venha realmente para cuidar de mim, para cuidar das minhas filhas, para a gente formar uma família. Quando aconteceu tudo isso, que eu descobri o jeito do Vini, que eu desenhei ele como o homem que seria o homem ideal para mim, e eu vi que talvez não seria aquela maneira, eu me vi muito frustrada com Deus, novamente. Porque eu falei assim, Senhor, como que o Senhor permitiu que uma nova pessoa dessa maneira chegasse novamente na minha vida? E foi quando eu chorei litros, chorei mesmo, fiquei aí arrasada. Mas também fui muito clara com ele. Tá bom. Assim, eu não é isso que eu quero para minha vida. Você tem que se posicionar. Qual que é a sua decisão, né? O que você quer para a sua vida? E eu falava muito para Deus, Deus, se for para ser, o Senhor traga para perto. Mas também se não for, então já afasta logo, porque quando eu conheci ele, eu já levei para minha casa. Nesse dia que eu fiz a mudança, olha, Camila, eu vou te falar. Eu fiz a mudança, eu levei o jogo de sofá da casa dele para minha casa. Mentira. Não, você não acha que é um cara muito cara de pau? Você não acha que Vinícius tem que levar uma surra? Olha. Eu levei o sofá pra mim. Olha só, não Victor, existe, hein? Levei o sofá pra minha casa. E sabe o que eu fiz? Mãe, faz um almoço pra ele. Ele almoçou na minha casa. Com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Eu falei, mano, quando eu descobri, ele quer apanhar, esse cara quer apanhar. Ele quer levar uma surra. Você acredita? E aí, a partir daquele momento, eu não queria ver ele depois, quando eu descobri conta tudo. pra gente aí como que foi essa descoberta e até eu quero saber agora. Vai Vai virar fofoca. reconciliação. Eu falei que era uma novela. Porque assim, spoiler da novela, ele está aqui com a gente, tá? Deu tudo certo. Então, a galera vai. Gui, quem não viu semana passada. Não foca na Camila agora. A Camila vai falar de novo. Mila, fala aí. Spoiler, gente, deu tudo certo. Ele tá aqui com a gente. Eu tô angustiado aqui, ó. A gente já deu. Não, eu tô aqui olhando como que o cara tem coragem, cara. Ele era praticamente um mascarado. Não é? Ele conseguia lidar com a situação de forma tranquila, pegou o sofá, não, tá aqui, tá ali. Você acha, menino? Almoçou. Levou pra minha casa o sofá. Almoçou com a sogra. Bora, continua. Cara de pau. Eu não me recordo exatamente como, nesse meio caminho, como foi que eu descobri tudo, tá né? Bom. Eu também nem quero não é recordar, relevante. Tem né? coisas nem quero lembrar. Ainda bem que ela esqueceu. Eu lembro que eu queria bater nele, isso eu lembro. Mas eu morava no terreno da minha mãe, mas eram casas independentes, né? Então eu morava na casa de baixo, minha mãe na casa de cima. Depois dessa conversa que eu tive com ele, que eu falei pra ele, olha, eu muito para Deus uma pessoa, mas eu quero uma pessoa que venha para somar comigo. Se for para me trazer mais dor de cabeça que eu já tive, importa ser fora, né? E graças a Deus tinha, eu acredito que em meio a essas turbulências, em meio às coisas que acontecem, Deus usa o mal para fazer um bem, né? Um bem maior. E foi o que ele fez. Nós começamos um relacionamento errado, de uma forma errada, mas Deus foi usando e modificando o nosso relacionamento para formar a família que eu tenho hoje, né? Em pouco tempo, eu levei o Vinícius para morar dentro da minha casa, mesmo com as filhas pequenas. E antes dele, eu tive um outro relacionamento, um outro namorado, mas
eu vi que ali não ia dar certo, principalmente pela diferença de idade. E as minhas filhas estavam me olhando meio assim, meio torto, assim, né? Nada a ver, sabe? Elas eram pequenininhas. Quando o Vini foi para casa, foi muito rápido a questão de olhar para ele e começar a chamar ele de pai. Uau. E aí, ali eu percebi que tinha alguma coisa. Eu falei assim, eu vou receber isso como resposta de oração. Porque eu falava para Deus, Deus, se for para ser, que o Senhor traga para perto, mas também se não for, que o Senhor já afaste logo, porque eu não quero. E em pouco tempo ele na minha casa, as minhas filhas começou a chamar ele de pai. Foi algo muito natural. Não foi algo que ele forçou, eu forcei, veio delas. No entanto, que a primeira vez que elas chamaram, ele levou um susto, né, e falou, Su, puxa, ela pai. Eu não vou falar nem que sim e nem que não. Porque não foi algo que eu falei para elas, vai lá e você tem que fazer isso, e agora ele é seu pai. Não, partiu delas. E criança é algo muito sincero. Espontâneo, Né? Quando gosta, você percebe. Quando não gosta, você também percebe. E ali eles começaram a criar um vínculo. E aí eu comecei a olhar aquilo realmente como uma resposta de oração. Eu falei assim, Deus de alguma maneira está fazendo a minha família acontecer, né? Mas como eu disse, o Vini ele já era muito mais inserido em várias coisas da igreja e eu não. Então muitas vezes ele saía, eu vou cantar num grupo de oração, eu vou participar. Ou quando ele saía para trabalhar, ele voltava para dentro de casa, o som na minha casa estava rolando um pagodinho lá, eu lavando uma louça. Ele falava, caramba, toda vez que eu chego aqui tá essa bagunça, você tem som alto, não sei o quê. Com o passar do tempo, quando a gente começou mesmo a viver as coisas da igreja, ele saía para trabalhar, quando ele voltava, já tinha mudado o ambiente, eu já estava escutando um louvor, estava faxinando a casa, mas eu já estava no louvor. Aí ele começou a falar, nossa, alguma coisa está mudando dentro de casa. E isso eu lembro nitidamente porque foi algo que virou uma chavinha em mim. Porque eu estava pedindo para Deus uma mudança de vida. E em algum momento, Deus queria também uma resposta, né? Porque Deus vai até onde a gente permite, né? Eu estava abrindo a minha vida, eu estava abrindo a minha casa, eu queria uma mudança de vida, mas o que eu estava fazendo para buscar isso, né? Eu falava para Deus muita coisa, mas ao mesmo tempo, eu estava lá escutando um pagode, como se nada tivesse acontecido. Quando, na verdade, eu vi uma frase, acho que foi na internet esses dias, que eu achei incrível. Quando a gente está limpando a casa e está escutando o louvor, a gente está cuidando da nossa casa e Deus está cuidando do nosso coração. E eu falei assim, eu falei, isso é muito verdade, né? Hoje lá em casa, nós temos, eu estou pulando algumas fases, mas é porque eu lembrei. Não se preocupa. Nós temos uma filha, eu e o Vini, depois, né? Nós tivemos uma filha e ela ama música. E ela coloca as músicas da igreja para ela ficar brincando dentro de casa. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela coloca lá no YouTube lá as músicas da igreja. E aí eu fico olhando aquilo e falo, caramba, né? Se fosse uns tempos atrás, a gente estava escutando um pagode, estava escutando um samba. Não, mas hoje, qualquer momento, a gente para louvar. Para escutar um louvor, para estar ali. A gente está lavando uma louça, está varrendo um chão, mas a gente está escutando a música de Deus. E eu vejo isso no tratamento dela. É totalmente diferente. A gente vê que é algo espontâneo. Não é algo que a gente fala, você não vai escutar. Põe aí uma música da igreja. Não, é espontâneo. E eu vejo, mais uma vez, como resposta também de Deus. Porque foi algo que a gente pediu, a gente queria uma família. A gente queria estar inserido nas coisas da igreja. Então, quando a gente vê uma criança que tem 7 anos, colocar lá no YouTube, em vez de ela colocar qualquer coisa aleatória, ela coloca Frei Gilson. Aí ele fala, cara, não tem como você simplesmente falar que não é Deus. Não ia falar, esse olhar carinhoso, né, de mãe. A gente tá no mês das mães, mês de Maria. Conta pra gente como que foi essa aproximação, né? Nossa Senhora, que você é consagrada e tem essa relação forte. Foi nesse momento que virou a chave? Foi uma coisa depois? Quando eu e o Vini ficamos juntos mesmo, depois de 2 anos de relacionamento, eu engravidei.
E aí, como eu disse, eu tinha diabetes. Tenho diabetes até hoje. E aí os médicos já falavam que seria uma gestação impossível. Depois que eu tive a Laura, olha, para você engravidar é complicado, porque a minha diabetes ela é muito alta. Ela é muito descompensada. Então ela falou assim, para você engravidar, tipo, chances quase que zero. Depois de 2 anos de relacionamento com o Vini, eu engravidei. Ali eu já vi que tinha alguma coisa, algum propósito, algo que Deus queria falar com a gente. Porque se os médicos falavam que eu não conseguia, como que eu consegui uma gestação em 2 anos? E aí eu engravidei da Malu. A princípio foi um susto, porque a gente estava prestes a casar, estava de casamento marcado. Eu engravidei da Malu. Tinha escolhido meu vestido dos sonhos. Eu falo pra ele até hoje, falei, a gente tem que casar de novo, porque eu tenho que casar com o vestido que eu queria. Porque quando eu fui casar, eu já estava com uma barriga tão grande que eu tive que mudar de vestido 3 vezes, você acredita nisso? Olha só. Eu escolhi o vestido dos sonhos, eu não estava grávida. Fechei. Aí descobri que estava grávida. Meu marido me chamava de grávida de Taubaté, porque a minha barriga ficou gigante. Tá brincando. Enorme. E aí, quando eu fui provar meu vestido não fechava. Oh, meu Deus. E ela falou assim, você vai ter que mudar de vestido, porque eu não tenho de onde tirar pano pra essa sua barriga. E de vestido. Aí passou um tempinho, eu falei assim, cara, acho que minha barriga tá crescendo muito de novo, eu acho que eu vou ter que voltar lá. Aí voltei lá, ela, você vai trocar de vestido de novo. Meu Deus. De vestido. Os desesperos de noiva. Então eu não casei com o meu vestido dos sonhos. Minha barriga tava gigante. E eu falo pra ele, você pode marcar um casamento de novo, porque A renovação. Eu quero casar com aquele vestido. Renovação. Todo ano pode ser um ano desse Renovação. vestido novo. E o que o médico falou quando foi transcorrendo essa gravidez? Eu e tive chegou nesse várias barrigão? internações, né? Várias intercorrências com a minha diabetes. Ela subia muito e era um risco muito grande para neném, né? Pressão alta, né? Não, com a pressão não tive nada. A diabetes é o nível de açúcar mesmo no sangue. Mas não subia a pressão? Não, a pressão não. Só subia a diabetes. Ela explodia, ela não subia, ela explodia. Nossa. Era muito alta. Não. E aí a gente, pelas contas dos médicos, a Malu, ela ia nascer em outubro, dia 12 de outubro. Ok. Luísa, quando a gente ficou sabendo o dia que ela ia nascer, dia 12 de outubro, cara, não tem como colocar Maria nela. Ela vai ter que ter um Maria aí. No dia de Nossa Senhora, né, ela vai ter que ser Maria. Especial. E aí a gente ficou super feliz, né? Falou assim, vamos ter... Eu já tinha uma Maria, né? Que a minha primeira filha é Maria Eduarda. E aí, quando a gente ficou sabendo a data dela, não teve outra. Ela ia ser Maria Luísa. Só que por conta da minha diabetes, ela nasceu prematura. Era para outubro, em agosto. Uau. Uau mesmo. E o médico falou, nessa caminhada, o médico falou assim para mim, você não pode mais engravidar. Se você engravidar de novo, a sua próxima gestação, a gente vai ter que escolher entre a sua vida e a vida do bebê. Você não pode mais engravidar. Sua diabetes, ela explode. E ela é assim até hoje. Nossa. E aí o conselho que ele deu pra gente foi para que eu recorresse à laqueadura. Por questão de saúde. Veio, conversamos com o padre, porque era algo que a gente não queria fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, o médico pegou e falou assim, no meio do processo, a gente precisa fazer uma operação em você. Porque senão, pode ser que no parto da Malu, a gente perca você ou perca o neném. E aquilo foi um choque muito grande pra gente, porque a gente tinha certeza que a gestação da Malu tinha sido algo que Deus tinha mandado pra gente de alguma forma, para fechar a nossa família, para selar a nossa família. Então, quando ele deu essa notícia, foi um choque pra gente, né? Contra a nossa vontade, mas depois que nós conversamos com o padre e tudo, eu fiz o processo de laqueadura. E como a Malu veio antecipadamente, eu estava internada. E aí eu comecei a sentir dores do parto. E a médica... Mas a minha barriga está gigante. E aí ela falou assim, olha, se você continuar sentindo, a gente vai ter que dar um remédio para você para inibir as contrações. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Porque eu falei assim, a diabetes está descompensada, eles querem saber como que tá. E aí a gente
entrou numa corrente de oração e eu pedi para Nossa Senhora. Falei, mãe, você sabe o que está passando no meu coração agora? Ao mesmo tempo que eu pedia para Deus fazer, Senhor, faça a sua vontade, eu pedia para Maria, eu falei assim, mãe, intercede. Porque, assim, nosso coração de mãe sabe o que é gestar, né? As mulheres sabem o que é sentir uma criança dentro de você. Então, assim, o meu maior medo é que realmente a gente perdesse a Malu. E aí, eu entrei no trabalho de parto e o médico pegou e falou assim, olha, não vai ter jeito, você vai ter que ir para a mesa de cirurgia. Na hora o Vini estava comigo já, graças a Deus, ele estava lá comigo. E nós passamos a madrugada inteira e num leito, dores, porque eu sinto as contrações, mas eu não tenho a dilatação. E como ele já tinha me para ver se inibia, parecia que o remédio fez evoluir o quadro. Muito. E aí, quando foi pela manhã, era mais ou menos 7 horas, quando deu o plantão, veio um médico, entrou na sala, ele pegou os pés, ele olhou, olha, você vai pra... E a gente vai... Aí ele folheou, olhou, ele, mas tem aqui um papel de laqueadura? Eu falei assim, eu já assinou, meu marido já. Ele falou assim, eu não vou fazer sua laqueadura. Mas por causa de quê? Ele falou assim, porque o seu neném pode estar correndo risco de... E o seu neném vai vir a óbito. E se você quiser engravidar novamente, você não vai conseguir. Porque você vai estar laqueada. Naquela hora que eu recebi essa fala tão brusca, assim, quando te dá aquele instante de... Fica aquela... Só bolinha pensando, assim. Aí, quando ele foi virar as costas, eu falei, não, doutor, você vai fazer a minha laqueadura? Sim. Mas a sua filha vai morrer. Eu falei assim, quem é o senhor para falar que a minha filha vai morrer? Eu falei, o senhor não sabe. Colocou essa criança dentro da minha barriga. A minha filha é um propósito de Deus. A minha filha é um propósito para mim e para o meu esposo. A minha filha não vai morrer. Mas você que sabe, então. Bateu a porta e saiu. Eu fui para a mesa de cirurgia, eu acho que aí a minha pressão subiu. Eu fui nervosa e o Vini ficava... Nós fomos para a mesa de cirurgia e enquanto ele abria para fazer a cesárea, ele estava literalmente falando o que ele ia almoçar. Ele me cortando e ele, então, nós vamos me cortar. Tratando aquele parto como... uma coisa mecânica. Nada. Né? E ali eu comecei a chorar e eu não via a hora do Vini. Porque enquanto está cortando, eles esperam um determinado momento, né, pro pai entrar, né? Uhum. Então, quando o Vini entrou, eu não sei nem se eles ainda estavam falando disso, mas eu estava em choque, porque se eu pudesse, eu tinha levantado daquela mesa, daquele jeito, tinha batido naquele médico. Cara, além de você falar tudo isso para mim, ainda você está tratando o meu parto como nada. Bom, a minha filha nasceu, ela tinha prematura, mas a bichinha tinha quase 5 quilos. Ela engoliu muito líquido. Ela realmente estava passando da hora de nascer por conta da diabetes. Eu quase não vi ela. Dali ela já foi levada para a UTI. E o médico, na hora de fechar a cesárea, ele ainda me fez o favor de pinçar o meu útero com a minha bexiga. E aí, no momento ali, você não sente nada, né? Porque você tá ali anestesiada. Mas quando eu fui para o quarto, eu falava para ela, tem algo estranho, eu tô fazendo bastante xixi, mas eu não sei o porquê. Ela, não, é normal, tá? E aí, depois de muito tempo, eu saí do hospital com xixi... vazando, que eu não sabia de onde estava vindo. Depois de muitos anos, eu fui fazer um acompanhamento no Hospital São Paulo, porque eu falei, isso não é normal, depois de um parto, depois de uma cesárea, não cessar esse xixi. E aí é que elas descobriram, falaram, olha, no seu parto, na sua cesárea, o médico, ele costurou a sua bexiga com o seu útero, então o xixi... Tem coisas na minha vida, principalmente em relação à saúde, que não tem explicação. Tem coisas que eu olho e falo,
como? Assim como os médicos olham para mim e falam, como? Então, quando eu fui parar no Hospital São Paulo, ele falou assim, tá, o seu xixi tá passando pelo seu útero, mas você não tem uma infecção de urina? Como? Eu falei, então, o senhor que é médico. O senhor não sabe, eu também não sei. Meu Deus. E eu... nem o que eu falo não aqui, é. cara. Tô Tô processando. Parece que tô assistindo um filme aqui, meu. Nossa. Eu falei que era uma novela. Que loucura. E eu tenho esse problema até hoje. Eu tenho... Calma. Você foi no médico no Hospital São Paulo e não mas resolveram? não tinha o que fazer? Eu tenho que passar por uma cirurgia para pra- consertar isso. Só que assim, como tudo em relação ao SUS é demorado, eu fiz todos os papéis para operar, e nunca me chamaram para fazer essa cirurgia. Então, ou seja, eu estou lá na fila aguardando em algum momento eles me chamarem para fazer a cirurgia. Hoje eu falo pro meu marido que se me chamarem para fazer a cirurgia, não quero mais. Eu prefiro conviver com essa... chama? Eu acho que é uma anomalia isso aí. É uma coisa estranha essa parada aí. Incontinência urinária. Eles tá no meu papel. Então, eu prefiro continuar com essa doença de véio. O problema é gerar uma infecção. Então, mas eu não tenho. É isso que Mas será que você é jovem? Será que você vai envelhecendo? Não pode piorar, né? Aí eu entreguei na mão de Deus, Camila. Eu falei assim, o que o Senhor preparar, tá preparado. Lá em cima e fica mais bem fácil direta. Porque nesse meio tempo, há 2 anos atrás, eu tive um tumor no meu ovário. Então, eu perdi um ovário e uma trompa. E eu fiquei assim, se eu levantasse a mão, Deus puxava. E aí eu falei assim, eu não quero mais cirurgia, eu não quero ter que abrir tudo. Eles iam ter que abrir de novo, mexer em bexiga, mexer não sei o que. Eu falei assim, cara, eu não quero. Por enquanto não tá me dando problema nenhum. Já vai fazer 8 anos que a Malu nasceu. E eu não tenho infecção esses 8 anos eu nunca tomei um remédio para infecção de urina. Então eu falei assim, tá quieto, não tá me dando, deixa lá, porque só em pensar em mexer de novo, porque esse tumor, ele me deu um trabalho. Tem ideia. Eu literalmente quase fui de rasta. Quase deu ruim mesmo. E foi outro processo que assim, eu enxergo essas coisas que Deus quer me dar alguma lição que eu, infelizmente, eu não tenho esse olhar espiritual para decifrar ainda o que é que Ele quer me ensinar. Porque a minha diabetes, ela já me levou para a UTI. Eu fiquei na UTI durante... internada por conta da diabetes. Eu já perdi a minha visão durante quase 1 mês. Sabe quando a gente dilata as vistas? E as vistas ficam assim... Fiquei 1 mês desse jeito. Você come doce pra caramba assim? A minha diabetes, além da comida, ela tem um emocional. Mas foi na gravidez, né? Que desenvolveu mesmo, né? Então, às vezes, eu tô de boa. Tô ali, se eu medir, tá tranquila. Aí, se algum pepino aparece, regula tudo. E na nossa vida, vários pepinos, né? não tem como, né? O nosso emocional, a gente não controla. Então, quando acontece alguma dificuldade, quando vem alguma intercorrência na nossa vida, assim, não tem como você falar, tá bom, esse problema eu não quero que vai mexer com a minha diabetes. Tem como. Então, é algo que mexe muito com a minha saúde, é a cabeça. Esses tempos, tem 1 mês, minha mãe tá na minha casa. Eu tirei ela da casa dela e trouxe para minha casa com problema de depressão. Então, minha cabeça tá naquele sobe e desce, sobe e desce. E aí o Vini falou assim, tem que parar, senão vai dar pane em você. Sim. Então, a minha diabetes, ela... Ao mesmo tempo que ela chega lá em o aparelhinho do destro, eu tenho em casa, o número máximo que ele chega é em 600. Quando você está acima disso, ele aparece HI. Eu dou HI quase todo dia. Meu Deus. Aí ele some o HI e aparece. Tenho que ir para o socorro. Aquilo ali para mim. E aí eu estou em estudo no Hospital São Paulo desde então. A minha história, a minha saúde, se você for lá no Hospital São Paulo e der o meu nome, eu estou lá como um caso de estudo. Porque eles não conseguem explicar como que a minha diabetes chega a 600 e eu não entro em coma.
Bem, se isso não é Maria e Deus, Você acho entende? que tá, né? Por isso que eu falo, eu Acho não tenho que uma visão está- espiritual para saber É. o que Deus está pedindo de mim. Mas que você é sabe que ele está cuidando, Sim, né? Sim, É porque isso. Você é tem amor. essa entrega, Exatamente, certo? exatamente. Uhum. Não tem como eu falar para você que isso é algo do meu corpo, que o meu corpo consegue. Não, não consegue. Às vezes, eu vou te falar que assim, é difícil. Fica os 600 hoje, ficou 600 amanhã. No terceiro dia, eu já tô meia... Mas aí eu vou e ergo de novo. E os médicos falam, cara, como? Como que você tá aqui? É porque quem tá comigo é o médico dos... Suelen, é meio até complicado. Não, assim, a gente É muita informação, né? Não, eu tô até meio tenso aqui. Eu tô aqui, ó. Tem hora que eu faço assim, tem hora que eu faço assim, tem hora que eu tento relaxar na cadeira aqui. Não... Bom, pra mim é totalmente eu usei essa mesma palavra com o Vinícius, meu marido, e digo a mesma coisa pra você porque é difícil a gente relatar todos os problemas que vocês relatam assim de forma aberta. Com um sorriso no rosto, né? Exato. Que desde a gente coisas, comentou semana passada. Sim, desde coisas ruins, né? De atitude de vocês mesmo, como você falou, a gente paga pelo que fez, Sim. né? E tudo. Até uma traição, uma conduta errada. Mas, como o Padre Iago falou, né? O bom de fazer a coisa errada e entender que tá errado é não fazer mais. Exatamente. E a gente vê vocês na caminhada, e isso é muito inspirador. E aí a gente chamou você aqui para falar de Maria. E aí conta um pouco a história de Maria tá aqui do seu lado, ó, só pra gente Isso daqui entender. ainda foi a certeza, né? Maria, eu olho muito para a história dela e se você for falar a respeito de Maria mãe mesmo, quando nós temos filhos, quando cai um pecado, quando chora, igual você falou, céu, chora para ficar pertinho. Eu fico imaginando o sofrimento de Maria, né? Vendo Jesus. E porque Maria cuidou desde pequenininha, né? Cuidou dele, passou por todo esse processo de infância, adolescência. Eu falo, caramba, como Maria foi forte. Eu queria ter 1% da força, né? Maria, cuidado que ela teve. E olha, assim, a história de Maria, não tem como a gente não se emocionar e falar assim, eu quero ser igual, né? Maria foi mãe, Maria cuidou, né? Viu tudo o que aconteceu e estava ali firme, forte, né? Não abandonou. Então, muitas mães, e eu digo isso por mim mesmo, em várias situações que eu tive com as minhas filhas e que eu tive que ser forte porque sabia que elas dependiam de mim, minhas filhas dependiam. A Malu, pelos médicos, elas não teriam nascido. Pelos médicos, ela estar na UTI era questão de horas para decretar que ela não estaria mais ali. E eu chorar só de olhar aquela criança, eu vejo quanto que Maria sofreu vendo Jesus ali. Então, o Vini foi sorteado a missa para levar Maria para casa, para passar uma semana com a gente. E não tem como não ver o carinho dela. Não Foi tem domingo como... agora, né? Domingo agora. Olha só. Então não tem como falar assim, Maria, como muitos dizem, é uma pessoa qualquer. Maria não é uma mulher qualquer. Maria é nosso caminho, é o que leva a Deus. Ela não quer atenção para ela, ela leva as nossas orações para Ele. E quando eu pedi em orações tudo que eu tenho na minha casa, e eu falava, mãe, cuida do meu lar como se fosse seu, eu entrego, Amém. consagro a minha casa a Maria. E aí ela veio e foi visitar a nossa casa, passar uma semana lá. E aí, como hoje ia ser sobre ela, eu falei, não tem como, tem que levar ela com a gente também, ela tem que ir lá, tem que participar. E aí Maria está aqui conosco, eu tenho certeza. Bom, pegar um fôlego aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Opa, vamos Mila, lá. então, vamos agradecer o Amor e Cacau,
Delícia que Salva Vidas. Esse aqui é um projeto da Missão Belém. Costumo sempre dizer, pessoal, se vocês verem em semáforos, em algum lugar assim, podem comprar, tá? É de confiança. Eles trabalham aqui com a gente também na nossa paróquia. Eles vêm uma vez por mês fazer divulgação e vender os chocolates. Então, se vocês verem, é de confiança. Podem comprar, tá? Então, a cada 4 trufas que são vendidas, é uma refeição que vocês vão estar ajudando a fazer. E tem também... Opa, nosso delivery aqui. Delivery. Aqui é Terry Burger. Agradecer a Terry Burger aí. Uma delícia. Mais uma vez comparecendo aqui. Ela faltou alguns dias aí, viu? A gente mudou o dia do podcast pro dia que eles estão fechados lá, que é terça-feira. E aí eles ficaram ausentes aí. Bom, tem uma batatinha aqui que eles mandaram pra gente. Uma batatinha e os molhos. Vamos agradecer a Gabi lá, que hoje não esqueceu de nós. Muito obrigada. Aqui, ó, a batata. Ó, vamos mudar a folga da Gabi, ó. Vamos colocar aí em Gabi, uma hashtag aí, muda a folga da Gabi. Bom, vamos caminhando pros finalmente. Inspirador, né, Mila? Muito. Eu tô ainda assim, absorvendo também tudo, né? Essa força, uma trajetória de muitas quedas, mas muita superação, né? Com a graça de Deus, de Maria também. Inspirador. E assim, a gente sempre gosta de que a pessoa deixe uma mensagem, né? O que você falaria para mães que estão passando alguma dificuldade? Não sei se similar à sua, mas é difícil, né? A maternidade é linda, é divina, mas ela é dura também ao mesmo tempo, porque tem essa preocupação constante. Você que principalmente teve problemas de saúde, de se ver, às vezes, eu não vou estar ali para os meus filhos, e agora, né? De ter uma filha aí quase decretada e não ia estar com você antes de nascer. O que você falaria para mães que estão sofrendo qualquer tipo de dor, qualquer tipo de preocupação? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz e que dá muito certo é a oração. É igual eu falei, a oração ela tem uma resposta, mesmo que seja no silêncio de Deus. O silêncio é uma resposta. Então, quando a gente está passando por essas dificuldades, a gente não tem muito esse discernimento de falar assim, estou na dificuldade, na turbulência, eu vou orar. A gente quer apenas que aquilo passe de alguma maneira, né? A gente, eu acredito e falo por experiência própria que a última coisa que a gente quer fazer é falar com Deus. Né? A gente vai falar assim, ele não vai resolver agora o meu problema e eu preciso de uma solução imediata, quando na verdade é o contrário. Quando nós estamos nessas turbulências, quando estamos nessas dificuldades, a única pessoa que pode resolver o nosso problema é Deus. Então, o poder da oração, o poder de falar com Deus, o poder de silenciar o nosso coração, eu acho que é a melhor resposta que a gente pode dar para nós e para a nossa vida. Né? Foi o que eu fiz, foi o que Deus preparou para mim. Tem dado muito certo. Eu tenho colhido hoje coisas de orações. É que nós temos algo na nossa cabeça que é muito imediatismo, né? A gente fala com Deus hoje e a gente já quer uma resposta de Deus agora, né? Poxa, eu falei com Deus e Ele ainda não me respondeu. Eu falo que lá em casa a gente acha que Deus é aquela geração do miojo, né? Em 3 minutos Ele tem que fazer, se não fizer... Sacanagem. Geração do miojo foi boa. Quando a gente fala assim, o que eu vejo de mais desafiador aqui, né? E a gente tá falando com um casal, né? Agora eu uso o casal que não viveu esse negócio. Eles estão vivendo. Então, o Vini trouxe a questão do pai dele, agora você trouxe a questão da sua mãe. Então, não é uma fé baseada em história de alguém, ou eu passei. Eu tô aqui apreensivo porque no final, não tem final, cara. Eles estão passando tudo isso agora, entendeu? Então não tem uma historinha assim feliz, sabe? E no final, olha, deu tudo certo. Aquela coisa de psicólogo, sabe? Deu tudo certo. Não, os caras estão vivendo esse momento, só que estão na fé ali. Sim. Então esse aqui pra mim é o diferencial, entendeu? Em momento algum, vocês, como o Vini falou no episódio dele,
não tirou os olhos da cruz ali. Você entendeu? Ó, tá na tempestade, o bicho tá pegando, mas, cara, vamos continuar olhando ali, porque se a gente olhar para algum lado, é perigoso a gente desistir do negócio aqui e desestruturar. Então, isso que é muito inspirador. Sim. Porque, como você mesma disse, né? É muito difícil, às vezes, a gente parar e tá no meio daquele problema, daquela dor. Não, vou fazer uma oração agora. Já tem que estar vindo. É muito fácil e é muito prazeroso também a gente contar testemunhos de coisas que já se resolveram. Se eu chegar em você e falar assim, igual você falou, é muito fácil contar o testemunho, mas e o processo? E para você chegar até lá? Às vezes, o processo que a gente está passando é o processo que outras pessoas estão passando, porque você olha e fala assim, caramba, passaram por tudo isso e deu certo, mas eu ainda estou no processo e comigo ainda não está dando certo. Sim. Então, quando a gente vem e fala, estamos no processo, eu ainda não cheguei, né? Então, isso é que motiva, é isso que dá algo de esperança para as pessoas, né? Sim. Porque a gente vê muitos testemunhos por aí, mas falar do processo que a gente passa é mais difícil. Com fé. Com né? fé. Com fé. Eu vou falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas olham para a gente e falam, ué, vocês não são da igreja? Verdade. Vocês não são isso e aquilo. Tá passando tudo isso? Sim. E passa algum tempinho, mas agora aconteceu outra coisa. São da igreja? Verdade. Acha que nós estamos blindados Isso. por estar vivendo dentro da igreja. Mal Na sabe que é verdade, pior. Tá mais exposto, né? Exatamente. Exatamente. Galera, eu acho que dava pra gente ficar aqui Dava, Eu falei que era né? uma novela. Dava avisei. mesmo, e mas falar pra você. viu? infelizmente, né, temos Ó, gente, que queremos encerrar. agradecer a sua vinda Eu que aqui. agradeço. Muito Te pedir obrigada. desculpas Imagina. se de alguma forma a gente não teve muito tempo pra falar antes ou pra te Não, avisar, foi. mas te agradecer muito por ter recebido esse convite de coração. E compartilhar dessa história tão intensa, Inspiradora, inspiradora. né? Eu que Porque agradeço. acima de Nossa. qualquer coisa a gente vê que tem Maria, tem Jesus, tem um amor muito grande, tem o fogo do Espírito Santo ali sempre Tem. na sua casa e que continue, Amém. independente de qualquer dificuldade, inspirando outras famílias que às vezes não tem 10% desses problemas aí e estão com muitos outros problemas, né? Então, Exatamente. Um testemunho muito obrigado muito por lindo. Obrigada Imagina, a gente mesmo, que viu? agradece. trazer tudo isso com um sorriso no rosto. Não queria misturar os podcasts, mas aquilo que Não o teve Vinícius jeito, falou né? de cumprimentar uma pessoa e não ter que passar para ela A o dor é problema, minha, a mas dor o é sorriso é minha. teu. Se você É. reverbera isso, é só por isso que eu tô Sim. querendo fazer um link, tá? De fato, é um casal. A gente vê quando que é um casal, tá? Que não é o casal Doriana, é o casal da igreja, tá? É o casal da igreja, pessoal. Que a gente vive a fé e o marido e a esposa estão na mesma caminhada. Sim. Eu costumo dizer, a gente não precisa ser igual, né? A gente só precisa ter alguma coisa para ligar. E quando é Mesmo Jesus que raciocínio, liga, sim. nada desliga. Tem uma frase que eu e o Vini usa bastante, é de Catarina de Sena, que fala, nós cuidamos das coisas de Deus e Ele cuida das nossas. Então isso é o que você está falando. Por mais que eu e ele às vezes tenha pensamentos diferentes, né, que isso vai acontecer, claro. Mas nós temos essa mesma visão, que enquanto nós estamos cuidando das coisas que Deus pediu, Ele está cuidando das nossas. Não tem como dar errado. Não, Eu, mais. rapaz, que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Muito Eu que obrigada agradeço. Vila, mesmo. vamos dar tchau pra galera. Vamos. Galera, boa semana. Fique com Obrigada. Deus, tudo de bom. Amém. Obrigada, Tudo com gente. ele, Obrigada. tudo por ele e nada sem ele, pessoal. Valeu, Obrigada, fica com galera. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.